Olá, turma, boa tarde. E vamos dar início a mais uma semana de estudos, uma semana que nós vamos conhecer coisas novas que nós ainda não vimos. Hoje vamos começar com uma leitura de um texto informativo, que foi a atividade da sexta-feira, do dia 31, que eu fiquei devendo para vocês. Então eu espero que hoje a gente consiga conversar bastante, que a atividade seja fácil e que dê tudo certo. Então vamos lá. Hoje o texto é Mapa de Brincadeiras. Que brincadeira é? Peão. Então eu vou fazer a leitura para vocês do texto. Objetos que giram velozmente no chão, os peões são feitos de diferentes materiais. Madeira, as mais diversas, sementes de tucumã, eles até fazem um zunido e tampinhas de detergente. Os mais comuns são os peões feitos de madeira, que têm a ponteira de ferro. Um cordão, também chamado de fieira, é enrolado em volta do brinquedo, manipulado com destreza. É ele que faz o peão girar. A habilidade do jogador determina o local onde cairá o brinquedo e com qual velocidade. É uma brincadeira que se pode jogar sozinho ou com um grupo de amigos que serão desafiados. Organizadas em turmas, as crianças inventam diferentes batalhas. Em algumas delas, o objetivo nem é fazer o peão girar, mas tirar aquele que está enterrado na areia. Da onde foi tirado esse texto, que chama fonte, é desse site aqui, mapadobrincar.folha.com.br, Brincadeiras Peão. Ele foi acessado em 26 de janeiro de 2017. Então, o que esse texto está falando? Esse texto, ele fala da brincadeira do peão. E por que ele não é ele é diferente dos outros textos que nós vimos até hoje? Porque ele está trazendo uma informação. Ele está contando a história do que é feito o peão, como é feita a brincadeira, de que material nós fazemos o peão. Então, são informações que está falando o texto. Ele não é um conto de fadas onde tem personagens, onde tem uma história que é contada. Também não é um poema, porque o poema não é aquele que tem várias partes que são divididas em frases curtinhas e que às vezes acontece de ter rima. E também não é uma parlenda, que a parlenda ela sempre conta a história de algum fato. Por exemplo, a parlenda Hoje é Domingo, Pé de Cachimbo. É aquela musiquinha que nós cantamos, né, para fazer a brincadeira. Então, e ela também é passada de geração em geração. Por isso que ela é chamada de parlenda. Então, esse texto ele é diferente de todos os textos que nós vimos até hoje. Normalmente, esses textos eles podem vir em algum jornal, em revistas, porque ele sempre vai trazer uma informação. Por isso que fala texto informativo. Tá bom? Então, uma vez que nós lemos, vamos tentar responder aqui juntos. Como são feitos os peões mais comuns? Então, quando ele fala como são feitos, ele está falando do quê? Ele está falando da brincadeira, como eles fazem a brincadeira? Ele está falando das crianças que estão brincando? Do que ele está falando? Ele está falando de como são feitos os peões. De que material é feito esses peões? Então vamos voltar lá no texto para achar a resposta? Olha, vamos lá aqui, ó. Objetos que giram velozmente no chão, os peões são feitos de diferentes materiais. Então, ó, são feitos. A pergunta não está aqui, ó. Como são feitos os peões? Eu acho que eu já achei a resposta, hein? Ó, os peões são feitos de diferentes materiais. Madeira, semente de tucumã, tampinhas de detergente. Todo mundo conseguiu achar essa parte da história? Então, essa parte aqui vai ser a nossa resposta. Eu vou escrever com letra cursiva. Então, vocês vejam como eu vou escrevendo. E aí, vocês olham no caderno de vocês e tentam também comparar com a letra aqui do texto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, ó, no texto, vamos escrever. Os
peões são feitos de diferentes materiais. Ó, o meu diferente não vai caber aqui. Então, eu vou colocar um tracinho e vou colocar outra sílaba abaixo. Diferentes materiais. Dois pontos. Não foi isso que tá escrito lá? Ó. Os peões são feitos de diferentes materiais. Dois pontos. E aí eu vou escrever quais são os materiais. Madeira, vírgula. Semente de Tucumã. Ó, de novo, meu semente não vai caber aqui. Então, eu vou escrever semente de Tucumã e tampinhas de detergentes. Ponto final. Deem uma olhada como a professora escreveu. Olha. Essa é a letra cursiva, que é aquela que nós mandamos. Não precisa fazer letra cursiva. Você já respondeu, deixa a letrinha do jeito que você já fez. Não precisa modificar. É só para vocês verem como é feita a letra cursiva, tá? Aí na aula do ler e escrever, na parte da escrita, ele fala que é a atividade 4B, jogo dos 8 erros, página 214 e 215, que é esta daqui. Aqui. Atividade 4B, jogo dos 8 erros. Em dupla, encontre 8 erros de escrita e escrevam no quadro abaixo a forma correta. Então, aqui no texto, nós vamos fazer a leitura e aí vamos circular quais são as palavras que estão erradas. Primeiro, Teresia de Jesus. De uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão. O terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Terezinha levantou-se lá do chão e eu nem consigo falar isso. Disse ao noivo: eu te dou o meu coração. De laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço. Do limão quero um pedaço. Da pessoa mais bonita quero um beijo, um abraço. Aqui tem bastante coisa diferente, não tem? Então eu vou circular com a caneta vermelha. Vamos ver se eu consigo. Caneta vermelha. A minha não tá pegando, peraí. Vamos lá aqui. Essa Terezinha, tá escrito certo? Eu acho que não. Então, vamos passar um traço aqui. Deu uma queda, foi ao chão. Esse chão aqui, existe essa palavra? Eu acho que também é um erro. Acudiram. Isso daqui tá diferente da parlenda. 3 cavalheiros, todos 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai e o segundo seu irmão. Irmão a gente escreve assim? Acho que não, né? O terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Terezinha levantou-se lá do chão e sorrindo, que seria o sorrindo aqui, né? Disse ao noivo: eu te dou o meu coração. De laranja, eu acredito que não é laranja não, é laranja, né? Quero um gomo do limão. Acho que esse limão aqui tá faltando alguma coisa. Quero um pedaço. Da pessoa mais bonita, quero um beijo e um abraço. Vamos contar quantos nós conseguimos achar? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Ih, tá faltando um. Porque não são 8 erros? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos achar mais um. Terezinha de Jesus, de uma queda foi ao chão. Acudiram 3 cavalheiros, todos os 3 chapéu na mão. O primeiro foi seu pai, o segundo seu irmão. O terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. Terezinha levantou-se lá do chão, e sorrindo disse ao noivo, te dou o meu coração. Da laranja quero um gomo, do limão quero um pedaço, da pessoa mais bonita quero um beijo e um abraço. Estão 7. Alguém conseguiu achar o 8º? E vou deixar aqui, ó, a dúvida. Quem conseguiu achar o último me manda, tá bom? Aí, depois que nós fizemos a leitura e destacamos os erros, aqui atrás vocês vão copiar a palavra escrita errada, que está no texto, e na frente vai fazer uma setinha assim e escrever a palavra certa. Por exemplo, a Terezinha, que está escrito lá, Teresia, né? Então, aqui, ó. Teresia. Não seria o certo? Terezinha? Terezinha. Assim que vocês vão fazer. E na atividade de matemática, pelo roteiro, nós temos aqui do livro do EMAI, página 72 e 73, atividade 12.1, 12.2. Então, essa daqui é a página 72, sequência 12, brinquedos e passatempos, atividade 12.1. Então, vamos começar respondendo. Qual é seu brinquedo preferido? Então, você vai escrever aqui. Qual é seu brinquedo favorito? Videogame, boneca, bicicleta, patins? Eu adoro patins. É um dos meus brinquedos favoritos. E tem um outro também que eu adoro, que é quebra-cabeça. Quebra-cabeça. E a bicicleta também é bem legal, eu acho bem legal. Faz tempo que eu não ando, mas eu gosto bastante também. Quais são os brinquedos preferidos da sua turma? Como cada um está com a sua família, vocês podem perguntar para os seus familiares quais são os brinquedos que eles mais gostam. E aí vocês colocam aqui. Pelo menos 3, tá? Aí aqui embaixo. Que tal fazer uma votação em que cada criança escolhe um único brinquedo e anotar os resultados? Então, essa tabela vocês também vão precisar fazer com a família de vocês, tá? Então, aqui, ó, nome do brinquedo, quantidade do voto, contagem dos votos, número de votos. Então, o nome do brinquedo, por exemplo, eu coloquei lá, patins. Aí depois o quebra-cabeça. Cabeça. E o outro brinquedo que faltou foi a bicicleta. Então, aqui, coloca o nome dos brinquedos que vocês fizeram. Aqui é a quantidade de votos. Então, como que vocês podem fazer para marcar os votos? Podem marcar por palitinhos. Por exemplo, eu escolhi patins. Então, na minha casa, temos 10 pessoas. Então, 3 pessoas votou que gostam muito do patins. Aí, depois, 2 de quebra-cabeça. E aí, as outras... Não. Então, faz assim, ó. 4 do quebra-cabeça. E depois, 3 da bicicleta. Então, aqui eu tenho 3 mais 4... 3 mais 4, 7, mais 3, 10. Então, eu marquei aqui por palitinhos. Então, eu passo para cá o número de votos. Então, 3 palitinhos, 3 votos. 4 palitinhos,
4 votos. 3 votos bicicleta, número 3. Aí aqui embaixo nós vamos responder as perguntas. Aqui. Qual foi o brinquedo mais votado? Então, no quadro, qual foi mais votado? Patins, quebra-cabeça ou bicicleta? Olhando os números. Foi o quebra-cabeça. Então, escrevam lá o brinquedo que foi votado. Não é o quebra-cabeça. O quebra-cabeça eu estou usando de exemplo para mim na tabela. Qual o brinquedo menos votado? Aqui nós temos 2. O patins e a bicicleta. São os meus exemplos. Quantas crianças votaram? Então, quantos votos no total? Juntando todos. Foram 10, não foram? Então, essa é a resposta, tá? Do primeiro. Aí, aqui é a número 2, atividade 12.2. Em outra turma, também foi feita uma votação para saber quais os brinquedos preferidos. Os resultados dessa votação estão apresentados a seguir. Então, nós temos aqui. Boneca, bicicleta, bola, patins, jogos. Jogos também entra quebra-cabeça, tá, crianças? Quebra-cabeça entra nessa parte. Cada cartão representa o voto de uma criança. Então, cada quadradinho desse, ele é um voto. Então, vamos contar quantos tem boneca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boneca tem 7. Bicicleta. 1, 2, 3, 4. 4. Bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 8 vai lá em cima. 1, 2, patins. 1, 2, 3, 4. 4 votos jogos. Então, vamos responder as perguntas aqui. A. Quantas crianças votaram em boneca? A boneca tem quantos votos? 7. Então, a gente coloca o 7. E em bicicleta? Quantos foram em bicicleta? 4. Qual o brinquedo que recebeu apenas 2 votos? Qual foi que recebeu 2 votos? Foi patins, não é? Quantas crianças participaram da votação? Então, aqui nós vamos ter que fazer uma soma, tá? Então, vamos lá. 7 da boneca, mais 4 da bicicleta, mais 8 da bola, mais 2 do patins, mais 4 dos jogos. Então, nós podemos fazer de palitinhos, ou podemos também fazer o cálculo na cabeça. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer aqui, ó. 7 mais 4. 7, 8, 9, 10, 11. 11. Eu coloco mais aqui que eu não terminei. 8 mais 2. 8, 9, 10. E ainda ali sobrou 4, certo? Aí a gente faz de novo aqui. 11 mais 10. Eu tenho 11 amigos, ganhei mais 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, certo? Mais 4, porque o 4 ainda não terminou. Eu tenho 21 balas, ganhei mais 4. 21, 22, 22, 23. Peraí, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Então, essa daqui também é uma forma de somar, olha. Que fica às vezes mais fácil. Quando nós temos muito número assim, para não se perder, a gente pode fazer de duplinha, ó. Mas é importante respeitar. Eu juntei primeiro os 2, depois esses 2 e o 4, ó, eu juntei só lá no final. Eu sempre repeti ele. Então, precisa ter essa organização. Então, ó, juntei 2, que deu 11. Ó, 7 mais 4, 11. Mais 8 mais 2, 10. Mais 4. O 4 eu não somei ainda. Aí eu somo 11 mais 10,
21. Aí mais 4. Aqui no final eu somei ele. Deu para entender todo mundo? A gente ainda vai ter mais atividades para fazer isso, tá? Então, ó, 25. Essa é a resposta.